Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos continuar estudando o livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Continuaremos a partir do capítulo 23, chamado Apelo Maternal. Nos narra André Luiz. A paisagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Zulmira, atormentada por Odila, que realmente lhe vampirizava as forças, jazia no leito, apática e desolada, como estátua viva de angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora. Mais magra e mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância e, abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Recordando os últimos estudos, sabemos que Clara está visitando Odila e Zulmira para auxiliar no processo da desobsessão por conta dessa trama que estamos acompanhando de muitas encarnações, especialmente da última, em que elas acabaram entrando também nesse circuito de ódio por conta das escolhas feitas. Já acompanhamos aqui a história de muitos dos personagens que acabaram se endividando por conta de paixões do passado, traições e assassinatos. Agora, a irmã Clara, com seu amor, irá doutrinar, trazer a palavra do Evangelho para que Odila e Zulmira possam se libertar dessa obsessão. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso olhar. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à terra, com os dois braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso vôo. Cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eterizado e luminescente lhe moldurasse a forma leve e sublime. Vejam como as vibrações salutares são belas, como as vibrações elevadas trazem um aspecto de beleza, né? André Luiz descreve como um halo dourado, como se ouro em forma de éter envolvesse o semblante, o rosto de Irmã Clara. Imaginem que bela a cena. Dos revérberos dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmos, caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro ao violeta suave, que se transfundia em outros aspectos a me escaparem da apreciação. Notem como a disposição das cores se relacionam com a elevação do pensamento, não é? Cores mais suaves, mais bonitas, que não trazem um aspecto de violência mesmo no conjunto de cores, caracterizam essas vibrações de elevação. Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris cuja existência nunca pudera vislumbrar. E aqui a gente nota a diferença de elevação espiritual de Clara para Clarencio, porque nós vimos que Clarencio pediu a ajuda de Clara, porque ele não tinha a elevação necessária para trazer a conversão a um coração que odeia. Por isso pedia o auxílio de um espírito realmente elevado, que sabe amar conforme Cristo amou. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila se aquietara, como que dominada por branda coação. Notem como a presença de um espírito elevado em oração
já traz uma grande diferença para o ambiente. Os espíritos inferiores, ainda que não notem a presença de espíritos superiores, sofrem os efeitos dessa presença, se acalmando, se aquietando. Estático, mal conseguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. Irmã Clara, informou o ministro, igualmente enlevado, já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Vejam, todos nós um dia chegaremos nesse nível. Nós precisamos harmonizar nossos centros de força, todos eles. Já estudamos aqui. Os centros que vão desde o topo da cabeça até os órgãos sexuais, trazendo os centros de força de criação, centros de força de circulação do sangue e dos fluidos sobre o corpo, por todo o corpo. Então, quando a gente realmente equilibrar esses centros de força, atingiremos um nível como o de Irmã Clara, que já equilibrou todos eles, e por isso irradiam essas ondulações luminosas. Em oração ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem do ser. É por esse motivo que nós vemos, as figuras santificadas por outras religiões emanando esses halos de luz, essa elevação característica dos santos, por exemplo, na Igreja Católica, trazem sempre as representações desses seres elevados, emitindo essas luzes e esses halos multicoloridos e muito belos, por conta da sua elevação, a harmonia íntima exteriorizada para fora. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza, e então, em vez de somente observarmos este deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração. Olha que bonito! Clarencio está dizendo que se todos nós tivéssemos essa elevação de Irmã Clara, não somente veríamos as cores, mas sim a mensagem que está escrita ali, a mensagem glorificada que nasce do coração de Irmã Clara e exala no ambiente, exterioriza para fora, a fim de que todos possam receber. Uma vez que as irradiações sob nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. Vejam como a energia tem uma mensagem, carrega uma música, uma linguagem, não somente cor. A cor é como todos enxergam, superiores ou inferiores. Mas a música, a linguagem, a mensagem, somente quem está no mesmo nível evolutivo. Nós um dia poderemos ler a mensagem escrita nessas exteriorizações do pensamento das entidades superiores. Imagine uma oração de um Cristo, a oração de Maria Santíssima. Além de luz, toda uma mensagem de amor é exteriorizada por seu pensamento elevado. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Só quem atingiu a harmonia plena dos centros de força consegue ler essa mensagem, chamada aqui de sintonia espiritual. A mensageira transfigurada parecia mais bela, lógico, Já era bonita, vamos dizer, ficou ainda mais bela porque traz toda a harmonia do seu espírito. Avançou para a primeira esposa de Amaro e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial. Reparem, disse Clarencio feliz, ela aguarda o poder de ampliar a visão, ou de-la identificar-lhe-á a presença assim como a vemos. Então vejam que essa característica de fazer-se ver para os espíritos inferiores é característica de espíritos de luz.
Clarencio chama a atenção que irmã Clara tem esse poder, o poder de fazer-se presente na visão de espíritos inferiores. Era isso que ela estava fazendo ali para a irmã Odila, que persegue a irmã Zulmira, e vemos que ela passará a enxergá-la por conta do poder que irmã Clara possui para isso. Com efeito, vimos que a genitora de Evelina, tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos. São nesses momentos que os espíritos inferiores acham que estão vendo Maria de Nazaré, acham que estão vendo figuras da igreja, santos católicos, diante de espíritos superiores e de luz, porque o êxtase é tão grande na presença desses espíritos que eles acham que estão diante de Maria, de Jesus e outras figuras conhecidas. Ela caiu de joelhos diante da grandeza espiritual de Clara. Naturalmente ofuscada pelo brilho de que se envolvia a visitante inesperada, começou a chorar suplicando: Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me. Odila, que fazes? Interrogou a emissária com inesquecível inflexão de ternura. Estou aqui vingando-me por amor. Haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? Indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel: Devo alijar a intrusa que me assaltou a casa? Esta miserável mulher tomou-me o marido e assassinou-me o filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Vejam que mesmo diante de um espírito de luz, ela teima em continuar perseguindo. Sabemos que é difícil o perdão, nos colocando na situação que ela vivenciou. No lugar dela também teríamos ódio, também perseguiríamos alguém que acabou trazendo a morte de um filhinho, como nós vimos o Júlio desencarnar pelo completo descaso na vigilância. Então compreendemos por que ela persegue. Odila, no coração de mãe que possui, não conseguiu perdoar aquela que foi negligente com seu filhinho. E além disso é a nova companheira do ex-marido, do ex-companheiro, o que também traz uma grande dificuldade para ela aceitar. Vejam a inferioridade dela, porque está com os olhos da carne, apesar de estar no mundo espiritual. Mas é compreensível, não é? Nós todos certamente teríamos grande dificuldade também de perdoar Zulmira pelo que fez. Pobre filha, revidou Clara, abraçando-a. Quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. É uma lição aqui de Irmã Clara para a gente renovar os nossos sentimentos, né? Não perseguir a ninguém, porque o amor nunca vai trazer desequilíbrio, nunca vai trazer sofrimento e morte. Se ela ama Júlio, seu filhinho, se ela ama Amaro, que ela então se dedicasse ao bem e não à perseguição e à maldade. Achamo-nos à frente de infortunada irmã, arrojada à dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Porque nós sabemos pelo quadro de Zulmira que ela está muito doente, não é? Então será que isso não é suficiente? Precisa de outra mão empunhando o martelo para fazê-la sofrer ainda mais? Ela desposou o homem que amo, olha o ciúme. Soluçou Odila, mais dominada pela influência magnética da mensageira que impressionada por suas belas palavras. Então veja a dificuldade da desobsessão, mesmo diante de um poder de convencimento pelas palavras,
Na verdade, o que toca o coração de Odila é a presença, a elevação espiritual de Clara. Por isso, ela foi chamada. Não seria mais justo, ponderou Clara sem afetação, considerar que ele a desposou? E acariciando-lhe a cabeça agora trêmula, a instrutora aduziu: Odila, o ciúme que não destruímos, enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Aqui é uma lição para todos, né? Irmã Clara está ensinando. Se você sente ciúme enquanto está aqui na Terra, ou seja, mergulhado no corpo denso, devendo tratar da sua evolução espiritual, você está cultivando uma fogueira que vai fazer você sofrer muito depois da morte. Cultivar o ciúme traz sofrimento. Acalma-te. A mulher de carne que eras precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deves ser. Que lindo, né? Isso é para todos nós. Seres de carne, enquanto encarnados, devemos nos tornar seres de luz enquanto desencarnados. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império sem fim, cerrou-se com os teus olhos materiais. Então está trabalhando no ego dela, né? Quando estava encarnada era mãe, rainha do lar, mas depois que desencarnou perdeu esse reino. Trabalha o ego. Não fique presa ao passado, ao império que na verdade não possuías, né? A passagem na terra é um dia na escola. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor, que nos concedia a título precário. Tudo é empréstimo de Deus. Devemos cultivar esse pensamento enquanto estamos aqui, para não ficarmos apegados, para não acharmos que somos donos de alguma coisa. Tudo pertence ao Senhor e Ele nos concede por empréstimo. É bom cultivar esse pensamento enquanto estamos aqui, para evitar que achemos que temos, que possuímos algo. Na verdade, só possuímos a paz que cultivamos. Por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Estender carinho na família, fraternidade, amor. É esse o verdadeiro tesouro que realmente possuímos. A gratidão de um filho, o amor de um filho que foi bem cuidado, bem direcionado. A presença na família vale muito mais do que qualquer valor em dinheiro, qualquer bem material. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira, ampliar o conceito de família, não só a sanguínea, mas a família humana. Um dia enxergaremos toda a humanidade como a nossa família. É assim que Cristo olha para nós. Mesmo os mais teimosos, mesmo os mais perversos, são familiares de Cristo, que Ele olha com muita compaixão, porque sabe que vão sofrer muito, mas Ele ama, e Ele, com muito peso, muito pesar no coração, envia esses espíritos para o sofrimento, porque é a única forma de despertarem quando são muito perversos. Mas são todos familiares de Jesus, sem dúvida. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos assim todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Essa é a visão dos espíritos superiores. Essa é a visão que a gente precisa ter. Uma visão de que estamos todos na mesma família. É difícil, especialmente diante dos mais perversos, dos maus, daqueles que nos querem o mal. Mas é uma visão que precisa ser trabalhada. Somos todos filhos de um mesmo Pai, componentes de uma mesma família. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te visses no mundo, sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação,
Não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Considera somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos, a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Então, irmã Clara está fazendo Odila trabalhar uma visão de enxergar uma nova companheira como alguém que auxilia o esposo que ficou. O problema é que Zulmira, depois que se envolveu com Amaro, acabou não exercendo essa função de auxiliar quem ficou, né? Porque ela acabou levando ao óbito, o falecimento, a desencarnação de Júlio, filhinho pequeno de Odila. Mas irmã Clara está trabalhando pelo menos um sentimento que favoreça o perdão, mesmo que ela tenha faltado com o dever de cuidado com Júlio. Não me fales assim, imprecou a interpelada com evidentes sinais de angústia. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Olha a dificuldade que é a desobsessão, não é? Odila, reflete, esqueces-te de que a mulher sempre é mãe? O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu, e se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Olha a sublimação do sentimento, ó. Amar com o espírito, não com a carne. Esse é o segredo do casamento feliz. Esse é o segredo da união de espíritos, a união de almas. É amar com o espírito e não com a matéria, com a carne. Ela está tentando fazer Odila enxergar a importância de sublimar o sentimento de amor. Amar Amaro, que é o seu nome, amar Amaro com o espírito e não com o coração terreno. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas Amaro capaz de querer-te, transtornada a qual te encontras entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós. Então, como Amaro poderia trazer um sentimento equilibrado se ela está se apresentando de forma totalmente desequilibrada? Ela, porém, matou meu filho. Aí entrou na questão que eu tinha me referido, né? Além de não cumprir com seus deveres, ela foi completamente inconsequente em relação a Júlio, e isso é um grande fator que dificulta muito o perdão. Como podes provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Sim, concordou Clara afetuosa. Admito que Zulmira assim se conduzisse. É inexperiente ainda, e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão, mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Então vejam, Clara está fazendo Odila enxergar que, apesar do descaso, da negligência de Zulmira, ela não teve uma responsabilidade absoluta. Medita, a verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. É difícil esse pedido, né? Difícil que Odila enxergue Zulmira como uma irmã que precisa de afeto e de orientação. Em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. É essa a doação que Cristo quer de nós. Diante de um inimigo, diante de um perseguidor ou diante de alguém que lhe causou mal, auxiliar, recolher com afeto, edificando uma dedicação. Quando nós nos dedicamos a alguém que nos fez mal, nos dedicamos a alguém que nos fez sofrer, nós ganhamos um mérito grandioso aos olhos de Cristo, que nos enriquece a vida. Retirando a luz do teu amor das chamas comburentes do inferno de ciúme em que padeces pela própria vontade, serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Então, tanto Amaro quanto Avelina somente
teria um reconhecimento de amor junto a Odila se ela sublimasse o sentimento, se ela convertesse o ódio do ciúme na dedicação àqueles que ela realmente ama. Essa é a melhor forma de lidarmos com aquilo que nos incomoda o espírito. Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensageira afagava-lhe os cabelos, acrescentando: sei que sofres igualmente como mãe atormentada. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus. E se a morte colheu a criança que estremeces, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento. Então notem que irmã Clara ainda está trabalhando o ego de Odila para que ela não enxergue Júlio como uma posse, um objeto que pertence a ela. A alma de Júlio pertence a Deus. Deus emprestou tanto os bens materiais quanto as pessoas que nos circulam, que nos circundam, como os filhos, como empréstimo. São empréstimos que Deus nos dá para cuidarmos deles, mas eles pertencem a Deus. Então é outra visão que precisa ser trabalhada, né? Compreender que a lei divina determinou a morte prematura de Júlio. Foi a lei, por ele ter sido suicida, que fez ele desencarnar ainda na infância. Não foi Zulmira, foram os desígnios divinos que fizeram Júlio desencarnar. A mensageira amimava-lhe a fronte, dando-nos a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas. O amor, portanto, de Clara também realizava operações magnéticas, não somente no convencimento da palavra. Depois de alguns instantes em que apenas ouvíamos os soluços de Odila transformada, a venerável amiga acentuou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo de novo em teus braços, em vez de te consagrares inutilmente à vingança que te cega os olhos e enregela o coração? É outra estratégia muito utilizada na desobsessão, né? Fazer o obsessor enxergar que ele pode ver novamente aqueles que lhe são queridos, aqueles amados que muitas vezes motivaram a perseguição. Então ela está dizendo: pare de perseguir Zulmira e você vai poder ver Júlio, embalá-lo novamente nos braços. Esse é um fator que ajuda muito na desobsessão, porque o espírito cansado de perseguir se imagina reencontrando-se com aqueles que ama, e isso é um fator muito forte. Clara, certo, alcançar o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma todos os pesares que lhe senhoreavam os sentimentos, gritou como fera, jugulada pela dor: meu filho, meu filho. Então vejam como isso é eficaz realmente, né? Fazer a pessoa entender que ela vai poder rever o seu filhinho, que ela não estava vendo por conta da obsessão, por conta da perseguição. Focava somente no ódio e por isso não teve autorização de ver Júlio. Agora ela se imagina vendo o filhinho e isso foi um fator preponderante para ela despertar. E seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: rejubila-te, irmã querida. Grande é a tua felicidade. Podes ajudar, e isso representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos, e basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Então, basta que Odila ore, basta que ela peça a Deus que abençoe o Amaro, que abençoe até mesmo a Zulmira, para que ela possa ver Júlio. O merecimento dela virá somente de uma oração. Olha como Deus nos ama. Basta Odila orar que ela vai ter o direito de ver Júlio, porque ela vai estar demonstrando a Deus que ela quer se libertar da obsessão, da perseguição.
Deus vai autorizar que ela veja Júlio, por conta dessa transformação mínima no coração. Há 22 séculos espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração, uma vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Olha só que revelação, hein? Nós vimos que Clarencio tinha pedido ajuda a Clara e André Luiz havia notado que irmã Clara trazia algo pessoal nessa questão de perdão entre familiares. E agora a irmã Clara revela, ela também tem um coração amado e aguarda há 22 séculos para que ele ou ela despertem, a fim de que a irmã Clara possa vê-los. Olha quanto tempo ela está esperando o despertar de seres amados. A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrava-se a ela, prosseguindo em choro convulso, enquanto a instrutora repetia com desvelos de mãe: "Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus." Olha que lindo esse momento, não é? Odila, já transformada, já desistente da perseguição, se entrega completamente à irmã Clara e ela leva como uma irmã caminhando para Cristo a fim de que ela renove os seus sentimentos. Amparando-a, Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Junto de nós, Clarencio informou: "Agora, Zulmira poderá recuperar-se." A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. Então foi o amor de Clara que auxiliou no desprendimento, porque se ela se desprendesse pela violência, certamente poderia trazer a morte de Zulmira, ou muitas dores e sofrimentos para ela própria no campo mental. E acompanhando o nosso orientador, afastamo-nos por nossa vez, embora conservássemos a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. Encerramos assim o capítulo 23, refletindo sobre as preciosas lições que colhemos em relação à necessidade do perdão, em relação à elevação espiritual de irmã Clara, de como o seu sentimento sublimado traz a verdadeira conversão aos corações, de como a elevação espiritual traduz, por meio da prece, verdadeiras mensagens edificantes, verdadeiras cores, música e sons referentes a uma mensagem interna de um coração transformado por Cristo. Busquemos a mesma harmonia de irmã Clara nos nossos centros de força, para que nos elevemos na direção de Cristo e na direção de nosso Pai Maior, habitando um dia essa elevação espiritual que nos permita conviver com espíritos de luz, de escol, como irmã Clara, como Cristo Jesus. Reflitamos nas lições de hoje, para que nos libertemos também do ego, do sentimento egoísta, ególatra, vaidoso aqui da terra, enxergando nossos filhos como filhos de Deus, nossas posses como posses de Deus, que nos empresta o uso temporariamente. Tenhamos, na lição de Clara, a mesma visão dos espíritos superiores que enxergam as situações da vida como oportunidades de crescimento espiritual, e que nós não devemos cultivar a perseguição, o ódio, a revolta, porque isso nos distancia de Deus e impede que nós possamos conversar com os nossos entes queridos, encontrarmos-nos com os seres amados que tanto sentimos falta e saudade. Reflitamos assim, para que diante das dificuldades junto a irmãos sofredores, possamos ampliar nosso conceito de família, enxergando toda a humanidade como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus, porque todos filhos do mesmo Pai, e que somente nos libertando dessas perseguições é que poderemos seguir caminho junto de nossos seres amados, nossos parentes e todos aqueles que trazemos o sentimento de afetividade. Agradecemos assim a todos que nos acompanham, que possamos cultivar a cada dia o estudo, a oração, buscando a Cristo, buscando aos nossos espíritos superiores, amigos e mentores,
e dessa forma sintonizando com eles a fim de trilharmos o caminho de libertação. Que Cristo Jesus possa abençoar a cada um daqueles que nos acompanham, que estudam, que estão em nossos pensamentos, que eles recebam nesse momento a vibração de luz emanada pelo nosso Pai maior, por Cristo Jesus, nosso irmão, por Maria Santíssima, sua mãezinha. Todos os nossos parentes, todos aqueles que estão em nossos pensamentos, recebam nesse momento a paz de Cristo, a vibração de nossos irmãos superiores, para que sejam protegidos, amparados, possam chegar em segurança à nossa casa, aos seus destinos, e que nós possamos contribuir nesse bem-estar, nessa conversão tão necessária aos corações ainda atrasados. Abençoa, Senhor, todos aqueles que ainda trilham a caminhada do erro, do vício, da maldade, do egoísmo, do orgulho. Abençoa cada um deles, Mestre, e que nós possamos contribuir à medida das nossas possibilidades, apesar das nossas imperfeições, para que os nossos irmãos despertem e, da mesma forma que irmã Clara caminhou com Odila junto ao seu corpo, na direção de Cristo, possamos também caminhar junto aos nossos irmãos maiores e junto daqueles inferiores que também precisam do nosso auxílio, a fim de que todos nós alcancemos a verdadeira liberdade de espírito, exercendo o amor de Deus que Cristo nos ensinou. Que assim seja, mestre amigo, hoje e sempre. Obrigado por tudo. Obrigado às falanges benditas que trabalham em teu nome. Obrigado aos coordenadores das atividades espirituais de divulgação da doutrina, para que nós possamos sempre sintonizar com eles e continuar no trabalho de libertação de consciências. Que assim seja, Mestre Jesus. Nosso Senhor seja sempre louvado, para sempre seja louvado. Graças damos hoje e sempre, Mestre. Que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.